Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para o nosso primeiro episódio do podcast Cara dos Esportes em 2025, episódio sobre NFL. O programa de hoje é uma dobradinha, feed aberto e episódio exclusivo para apoiadores. Excepcionalmente esse eu vou postar tanto na íntegra para os apoiadores no site, mas também no Spotify e no YouTube para o pessoal que só acompanha o feed aberto. Se você curtir, você que tá escutando no Spotify, tá assistindo no YouTube, se torne apoiador, R$14,90 por mês, te dá acesso a um episódio exclusivo sobre NFL por semana. Esse é um período muito importante que a gente vai ter os playoffs da NFL, te dá acesso a um episódio também sobre NBA, meus textos, tudo lá no site, caradosesportes.com.br. Então não deixe de se tornar apoiador, tem desconto também em plano de 1 ano, se assina o plano de 1 ano tem um desconto. E você escuta tudo no site, pelo celular você dá play, bloqueia a tela, escuta como se fosse no Spotify ou no player de áudio que você usa. Programa de hoje, programa solo. Eu pensei em convidar alguém, normalmente esse episódio de meio de semana eu debato com alguém, mas eu fiquei com vergonha, pra ser bem sincero, de chamar alguém dia 1º de janeiro, tô gravando aqui no dia 1º de janeiro. Fiquei com vergonha de chamar, e às vezes a pessoa por educação ela aceita, e em vez de aproveitar o feriado. Então o programa não solo, estou eu e você aqui, ouvinte. A gente vai falar sobre a última rodada, cenário dos playoffs. Eu fiz aqui o meu Playoff Machine, né, que é o simulador que tem no site da ESPN americana. Então eu simulei o que eu acho que vai acontecer. Então eu tenho minha ordem aqui, eu tenho meus confrontos dos playoffs. E tenho também o top 10 do draft, né, que eu fiz em auxílio com o Tankathon, né, que é o site especializado não só em ordem de draft da NFL, mas da NBA, WNBA, Major League Baseball e tal. Então tá tudo aqui anotado. Depois falaremos sobre a seleção da temporada. Como vai ter muito time já com reservas e tal, eu esbocei aqui a minha seleção da temporada, tanto no ataque quanto na defesa. Eu listei aqui os prêmios individuais que, na minha opinião, estão definidos. E, no fim, a gente vai falar sobre algumas notícias que aconteceram nessas últimas 48 horas. Então, vamos lá, vamos começar falando sobre cenário dos playoffs, né? A gente tem a última rodada começando no sábado, não tem Thursday Night Football, não tem Monday Night Football. Todos os jogos são sábado e domingo. Sábado a gente tem 2 jogos que se complementam, né? Porque você tem o Cleveland Browns enfrentando o Baltimore Ravens em Baltimore e o Cincinnati Bengals enfrentando o Pittsburgh Steelers em Pittsburgh. Os Ravens precisam vencer para garantir a divisão. Os Steelers precisam vencer e torcer para os Ravens perderem. Aqui eu acho que os Ravens passam com alguma tranquilidade pelo Cleveland Browns, que, mesmo que queira estragar o sábado do rival, é um time muito ruim com o Dorian Thompson-Robinson. É um time muito ruim com o Deshaun Watson, é um time muito ruim com o James Winston, é um time pior ainda com o Dorian Thompson-Robinson de quarterback. Então eu acho que aqui os Ravens vencem e os Steelers entrando em campo, sabendo que a divisão está fora de alcance, eles ainda precisam vencer esse jogo, porque eles podem ser ultrapassados pelo Los Angeles Chargers, né? Os Chargers que jogam no domingo, se eles vencerem e os Steelers perderem, eles passam para ser a seed número 5, o Chargers, e os Steelers caem para a seed número 6, né? E é muito importante, porque você, sendo a seed número 5, você enfrenta os Texans em Houston. Sendo a seed número 6, você enfrenta os Ravens em Baltimore. É muito mais difícil enfrentar os Ravens. Então é um jogo importante. Mas os Bengals estão num ritmo muito forte, com um poder de fogo altíssimo. E eu acho que os Bengals vencem aqui. Eu acho que o Cincinnati Bengals vence o Pittsburgh Steelers. E aí, completando os playoffs da AFC, o Chiefs já está garantido com a seed número 1. Vai entrar só na segunda rodada dos playoffs, né? O primeiro colocado, ele garante o mando de campo a rodada dos playoffs da AFC. Então todos os jogos dos playoffs da AFC ele vai jogar em Kansas City. E ele já avança para a segunda rodada, né? A primeira rodada se chama Wild Card Round, a segunda Divisional Round. Eu tô falando isso porque tem muita gente começando a acompanhar a NFL nessa época do ano, então preciso ser um pouco mais didático. Seed número 2, Buffalo Bills. Os Bills vão enfrentar
o New England Patriots. Os Bills devem colocar reservas em campo, mas ainda assim eu acho que os Patriots não são bons o suficiente, porque os Bills já estão garantidos na seed 2, não tem como subir, não tem como cair. Seed número 3, o Baltimore Ravens, como eu falei, eu acho que eles vão derrotar o Cleveland Browns. Seed número 4, o Houston Texans, que eu acho que perde pro Jacksonville Jaguars, né? Não tem nenhuma definição, a hora que eu tava gravando aqui não tinha definição se eles vão escalar titulares ou não, porque eles são outro time, eles são outros que estão ali numa situação que eles não podem subir nem descer. Então, eles podem poupar playoffs, poupar jogadores pensando nos playoffs. E eu acho que eles vão acabar perdendo pro Jacksonville Jaguars, né? Pro Jacksonville Jaguars não, desculpa, pro Tennessee Titans. O pessoal querendo se provar e tal. E eu acho que o Texans vai acabar poupando os seus titulares. Aí a gente tem a última vaga na AFC, que é a seed número 7, que tá entre Denver Broncos, Miami Dolphins e Cincinnati Bengals. Só que eu acho que não tem mistério. Eu acho que o Denver Broncos vai derrotar o Kansas City Chiefs. Os Chiefs vão jogar com reservas. E aí o Denver Broncos vai vencer o jogo. Na minha opinião, o jogo é em Denver. Então eu acho que não vai ter muito mistério aqui, né? O Miami Dolphins enfrenta o New York Jets. Acredito que eles vençam com alguma tranquilidade, né? Esses jogos que são no segundo horário, né? Broncos e Chiefs, Dolphins e Jets e Chargers e Raiders. Acho que os Chargers e Raiders, desculpa não. Chargers e Raiders não tem nada a ver. Bengals e Ravens é o jogo do sábado, né? Então eles só vão ficar assistindo. Mas eu acho que os Broncos vencem, né? Porque o cenário é basicamente isso. Os Broncos vencendo, eles têm a seed número 7. Se eles perderem e os Dolphins vencerem, eles estão nos playoffs com a seed número 7. Os Bengals precisam que os Dolphins e o Denver Broncos percam, né? Que é muito improvável. Os Bengals... Seria legal ver os Bengals? Seria muito legal. Mas eles estão numa situação que eles colocaram, um buraco que eles colocaram. Então uma pena. Acredito que é muito improvável a gente ver o Joe Burrow nos playoffs. Na NFC, a gente, claro, tem um grande jogo que vai... É basicamente um jogo de playoff. Porque quem vencer vai ter sido número 1 e já vai direto pro Divisional Round. Então é uma vitória nos playoffs, né? Você tem Detroit Lions contra Minnesota Vikings jogando no Sunday Night Football, jogo em Detroit. Quem vencer tem a seed número 1. Se o jogo empatar, os Lions têm a vantagem do empate, entre aspas. Tem a mesma campanha, mas eles teriam vantagem no critério de desempate. Eu amo esse time do Detroit Lions. Eu tenho um relacionamento pessoal com um brasileiro que trabalha no Detroit Lions, que é o Caio Briguente. Ele trabalha no departamento de Analytics. A gente se conheceu vários anos atrás, quando ele foi um dos finalistas do Big Data Bowl, né, que é uma competição de análise de dados organizada pela NFL. Foi assim que ele foi contratado pelo Detroit Lions. E eu considero ele um amigo pessoal, porque a gente conversa sobre muitos assuntos. Nenhum deles é NFL. Ele é extremamente chato quanto a isso, inclusive. Coisas, assim... Ele evita falar sobre outros assuntos relacionados à NFL, nem relacionado ao time dele. Então, se algum dia... Gabriel, você tem informação privilegiada do Detroit Lions. Não, ele me fala zero. As nossas conversas basicamente são sobre futebol brasileiro. Então, eu gosto muito do Detroit Lions. Eu torço pro Detroit Pistons na NBA. É um time que eu sempre tive um carinho muito grande. O Dan Campbell me conquistou. Calvin Johnson, lenda do Detroit Lions, um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos. E eu falo tudo isso aqui pra dizer que eu acho que os Vikings vão vencer. Eu acho que é um time que tá no momento melhor. A defesa do Detroit Lions não consegue fazer nada. É uma defesa que tá dizimada por lesões, né? O over-under desse jogo é 56,5. Então, esse ataque dos Lions é muito potente. Muito, muito, muito potente. Melhor do que o do Minnesota Vikings. Mas se tem uma defesa que pode conseguir forçar o adversário a 3 punts, 2 punts e uma conversão de quarta descida que não é bem sucedida, é a defesa dos Vikings. E eu acho que o time também tá num ótimo momento ofensivo. Jordan Addison e Justin Jefferson jogando em altíssimo nível. Então eu acho que vai dar Vikings. Eu acho que vai dar Minnesota Vikings com a seed número 1. E o Detroit Lions vai ser a seed número 5 com 14 vitórias. Que é inacreditável.
Mas antes que falem, tem que ser isso sim. Não, eu não acho que... Eu ia falar, não é injusto. Porque vencer a sua divisão é importante. Os Lions tiveram um azar gigantesco, que eles tiveram uma das divisões mais difíceis da história da NFL esse ano, né? Você tem Lions 14-2, Vikings 14-2, Packers 11-5. É muito azar, só que eu vejo de vez em quando conversa de eu acho que você tinha que colocar os 4 melhores e não importa a divisão. Eu discordo completamente. E acho que a maioria das pessoas discordam também. Porque eu acho que a divisão valer alguma coisa é muito importante. Você vê na NBA, ninguém nem sabe os times das divisões, né? E a gente passa tanto tempo reclamando, discutindo o que tá errado com a NFL. Na NFL ainda vale vencer a divisão por conta disso. Então eu acho que é justo, eu acho que tem que valer mesmo. E eu acho que os Lions vão acabar no Wild Card. E Philadelphia Eagles, seed número 2, já não pode subir, não pode cair, vai jogar com reserva. Saquon Barkley não vai ter a chance de ultrapassar o recorde do Eric Dickerson, né, de mais jardas terrestres. Eu vi muita gente falando sobre, ele teve um jogo a mais que o Eric Dickerson e tal, então mesmo que passasse e tal, não seria a mesma coisa. O Saquon Barkley tem menos carregadas esse ano do que o Eric Dickerson, né? O Saquon Barkley esse ano tem 345 carregadas. O Eric Dickerson, para estabelecer o recorde, ele teve 379, né? Então, o Saquon Barkley não ultrapassaria ele, né? Teria que ter 35 carregadas, que é absurdo. Então, ele não teria o mesmo número de carregadas. Então, acho que você pode olhar dessas duas formas, né? Teve mais jogos, teve menos carregadas, mas a notícia hoje, nessa quarta-feira, é que os Eagles colocam reservas contra os Giants. Nem me comece a falar sobre o New York Giants. A gente vai falar quando a gente for discutir ordem de draft. Seed número 3, você tem o Los Angeles Rams, que enfrenta os Seahawks. Rams já classificados. Eles precisam vencer, porque se os Bucks vencerem e eles perderem, eles podem perder a seed número 3, né? E aí... A seed número 4 é horrível, né? Porque a seed número 4... que vai ser o pior campeão de divisão da NFC, vai enfrentar Lions ou Vikings. Então é um jogo que você vai jogar em casa, não vai ser considerado favorito. O favorito vai ser considerado o outro time, né? Então os Rams precisam vencer o Seattle Seahawks e eu acho que eles vão vencer. E eu acho que eles vão ficar com a seed número 3. O Tampa Bay Buccaneers, eu acho que eles passam pelo New Orleans Saints, que já desistiu da temporada já há algum tempo. E os Falcons, eu acho que eles têm um jogo até difícil, porque o Carolina Panthers vem num momento ruim. Eu cheguei a esboçar aqui, colocar os Panthers perdendo o jogo, quer dizer, vencendo o jogo, mas eu vou dar um crédito pra equipe. Eu acho que é um time que esse ano se mostra até inteligente, mostra uma evolução, e eu acho que vencer esse jogo poderia custar aos Panthers. Eu fiz o meu levantamento aqui, o meu palpite pra ordem do draft. Custaria 5 escolhas. Cairia 5 escolhas o Panthers, né? Cairia da 4ª pra 9ª ou 10ª. Então eu acho que os Panthers perdem. Mas eu acho que é muito mais pela inteligência que eu acho que a franquia vai demonstrar. Os Falcons vencem, mas aí os Buccaneers vencem a divisão. E é um time muito mais divertido do que os Falcons também, né? Então eu acho que o Buccaneers vai ser a seed número 4. Vai receber o Detroit Lions, que é um dos destinos mais duros que você pode ter num jogo de wild card. Eu acho que o Commanders vence o Dallas Cowboys e fica com a seed número 6, e os Packers serão a seed número 7, né? Os Packers precisariam derrotar os Chicago Bears e torcer pro Commanders perder para o... Eu não vou falar empatar, não vou perder. Se eu perder, eu acho que se empatar, vamos ver o que acontece no empate. Se o Commanders empatar, os Packers teriam a seed número 6. Mas então eu acho que fica assim. Vikings, seed número 1, vai ao Divisional Round. Seed número 2, Philadelphia Eagles, recebe o Green Bay Packers, grande jogo. Reedição do Brasil Bowl, né? Brasil Bowl, na verdade, é a final do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, né? Do primeiro e único até agora, por pouco tempo, se eu espero, jogo no Brasil. Los Angeles Rams receberia o Washington Commanders, também um jogo bem interessante.
E Tampa Bay Buccaneers receberia o Detroit Lions, que seria um jogo bem duro. Eu apostaria nos Lions, mas o Buccaneers também não é um time morto, né? Muito pelo contrário, é um time que tem uma grande amplitude de resultados de desempenho possíveis, né? E tem um pequeno grande detalhe que vai ser discutido intensamente nessa semana, né? Caso se confirme esse confronto. Os Bucks ganharam em Detroit dos Lions, né? Era um time dos Lions. Foi na semana 2, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Semana 2? Foi semana 2. É um time que... As 3 primeiras semanas dos Lions foram estranhas. Depois eles engataram aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vitórias consecutivas. Acho que é importante você, quando você olha confrontos de playoffs, você ver os confrontos que se repetiram, né? Por exemplo, Packers e Eagles. Mas nesse caso, faz tanto tempo que eu não sei se é tão relevante assim. Eu acho que os Lions seriam francos favoritos. Mas seria um jogo bem duro. Eu não acho que é um jogo automático para os Lions, longe disso. Mas também acho que os Lions seriam tipo um touchdown favorito contra o Tampa Bay Buccaneers. Se for Vikings e Buccaneers, eu acho que é basicamente a mesma coisa também. Ordem do draft, eu simulei os jogos, né, da última rodada, fiz aqui o ranking, usei os critérios de desempate lá, que é força de calendário. Então, o objetivo do draft é, quanto pior o seu time for, melhor a sua escolha. Quando você tem 2 times com a mesma campanha, você vai para força de calendário. Então, o time que teve o calendário mais difícil, ele leva desvantagem, porque teoricamente ele perdeu o mesmo número de jogos, mas com adversários mais difíceis do que o outro time, né? O outro time perdeu o mesmo número de jogos, mas contra adversários mais fracos, então ele tem prioridade. Então é assim que funciona. O meu ranking aqui ficou no England Patriots com a primeira escolha geral. Eu acho que eles... Assim, o Gerard Mayo é um grande candidato a querer vencer esse jogo a todo custo pra... não, a cultura do futebol americano e tal, não sei o que, nem sem se preocupar que os Patriots, vencendo esse jogo, eles poderiam cair pra terceira, quarta escolha geral, seria péssimo. Mas ainda assim, eu gosto mais do time do Buffalo Bills reserva, acho que é um time mais sólido. O time dos Patriots é um desastre nesse momento, e eu acho que os Patriots acabam perdendo e garantem a primeira escolha geral. Segunda escolha, o Cleveland Browns, né? Os Browns que vêm numa sequência péssima vão ser derrotados eu boto aqui na minha projeção como derrota pro Baltimore Ravens, né? E seria excelente pra equipe porque colocaria eles na posição de selecionar um quarterback, né? E é meio que eles reestruturaram o contrato do Deshaun Watson, né? Então eles vão ter continuam com um cap gigantesco nos próximos 2 anos, né? Com o Deshaun Watson. E se você acerta no quarterback calouro, meio que fica elas por elas ali, né? Você tem eles se cancelam, mas pelo menos você tem um futuro pra franquia, né? E claro que aqui, se os Patriots tiverem mesmo a primeira escolha geral, é um grande candidato a trocar, mas pelo menos Ken Ward ou Shadow Sanders caem pro Cleveland Browns. Terceira escolha, New York Giants, que eu acho que vai perder pro Philadelphia Eagles. Mesmo raciocínio aqui, é um time muito ruim. Eu acho que a repercussão foi muito negativa da vitória contra o Indianapolis Colts. Não acho que a franquia vai repetir esse desastre, então acho que os Eagles, mesmo com o time reserva, vão vencer os Giants. O jogo é na Filadélfia, e aí os Giants ficam com a terceira escolha. Aí essa questão que eu falei sobre os Browns, né? Acho que essa escolha dos Patriots aqui pode ser um time subindo para o quarterback, pode ser até o próprio Giants. Eu acho que o Giants está numa posição... Não acredito que o segundo podcast seguido falando sobre Giants. Eu acho que eles estão num desespero que eles podem acabar pagando muito mais caro do que deveriam, mas você não pode sair desse draft sem um quarterback. Então, é isso. Eu acho que os Giants são um grande candidato e acho que custaria caro pra subir. Mesmo se andar 3-1, menos que uma escolha de primeira rodada extra, eu acho que não sairia. Só que aí os Giants tentaram fazer isso no draft passado e não conseguiram. Esse ano teriam que fazer, custaria mais caro e seria por prospectos piores, né? Então é uma beleza a situação da franquia, e eu boto entre aspas New York Giants.
Quarta escolha eu coloquei o Carolina Panthers, como eu falei, né, perdendo aqui pro Atlanta Falcons. Quinta escolha aqui ficou o New York Jets, e parece cada vez mais provável que o Aaron Rodgers e o Davante Adams não voltam para a próxima temporada, né? O Garrett Wilson tá puto, o dono tá puto com o Aaron Rodgers, tem história de que são os filhos adolescentes do Woody Johnson que tomam decisão na franquia, adolescente e jovem adulto, né? Acho que não tá na faculdade e tal, então eu acho que vai ter grandes mudanças e os Jets acabam perdendo pro Miami Dolphins, que é um time que tá jogando ainda por algo nessa temporada. Então eu acho que eles perdem, ficam com a quinta escolha e pra franquia é o melhor mesmo. Sexta escolha, Tennessee Titans, né? Que eu escolhi aqui como time que vai ter uma vitória idiota nessa última semana e vai se prejudicar no draft. Eles vão enfrentar o time reserva dos Texans, eu já falei, eu acho que todo ano tem uma vitória estúpida na última semana. Pode ser que a vitória estúpida já tenha sido do Giants na última rodada, né? Mas nessa semana 18 específica, eu acho que os Titans vão vencer os Texans e vão cair. Eles teriam, se eles perdessem, eles teriam a segunda escolha geral. Mas eu acho que eles vão vencer aqui, vai ser a derrota, vai ser a vitória estúpida da semana. Raiders com a escolha número 7, que eu acho que perdem para os Chargers, que precisam vencer para tentar ultrapassar o Pittsburgh Steelers. Oitava escolha, o Chicago Bears, que enfrenta o Green Bay Packers. Nona escolha, o Jacksonville Jaguars, que vai pegar um time dos Colts completamente destruído, em frangalhos, e eu acho que eles vencem outra vitória idiota. Duas vitórias idiotas, então, da semana. E eles ficam com a nona escolha. E décima escolha, New Orleans Saints, no limbo lá que o torcedor do New Orleans Saints já tá bem acostumado. Então, essa é a minha projeção pro top 10 do draft, com meus palpites pros resultados da semana 18. Seleção da temporada agora é quarterback, eu vou deixar indefinido. E já vou até dar um spoiler eu falei que eu ia compartilhar com vocês os votos que eu já defini para os prêmios individuais. E o único que não tá definido é quarterback. Quer dizer, é MVP. Então, quarterback não tá definido, para mim é Josh Allen ou Lamar Jackson. Eu não consigo ver muito um caminho pro Joe Burrow vencer esse prêmio. Assim, é possível? Os Bengals precisam entrar nos playoffs para isso. E eu não acho que vai acontecer. Então, eu acho que é Josh Allen ou Lamar Jackson. Hoje, tô gravando aqui dia 1º de janeiro de 2025. São duas coisas diferentes. O que eu acho que vai acontecer e o que eu acho que deveria acontecer. Hoje, eu acho que o Josh Allen vence. Eu não acho que vai prejudicar muito ele, o fato de ele não jogar a última partida. Eu acho que o Lamar Jackson deveria vencer. Eu acho que ele teve um ano melhor do que o Josh Allen. Eu entendo você querer dar o prêmio pra alguém que nunca venceu, ao invés de dar um prêmio, ser o terceiro MVP pro Lamar Jackson. Mas eu gostaria que o Josh Allen vencesse, porque eu gosto muito do Josh Allen como jogador. Mas o prêmio tem que ser pro quarterback, o jogador mais valioso da temporada. E eu acho que o Lamar Jackson é um pouquinho mais valioso. Assim, pegar número de jardas e touchdown, o Lamar leva vantagem e tal, não é isso. Assim, claro que você olha os números, mas tem teste do olho também, o impacto, estatísticas avançadas. Eu acho que tá muito apertado. Daria vantagem pro Lamar Jackson, bem pequena, mas eu acho que o Josh Allen vai vencer. Running back é o Saquon Barkley, primeiro time, Derrick Henry, segundo time. Wide receivers, né, agora são 3 selecionados, né, para a seleção, né, seleção All-Pro. Ja'Marr Chase do Cincinnati Bengals, Justin Jefferson do Minnesota Vikings, Amon-Ra St. Brown do Detroit Lions. Segundo time eu colocaria o CeeDee Lamb do Dallas Cowboys. Não é um grande ano pros padrões dele, mas ainda assim é um ano muito forte dele. Brian Thomas Jr. do Jackson. E de novo, você não pode julgar ele contra ele do passado. Você tem que julgar ele pelo wide receivers que estão em campo, né? Então eu daria o prêmio pro CeeDee Lamb. Brian Thomas Jr., Jacksonville Jaguars, uma temporada fenomenal como calouro, né? Tanto ele quanto o Malik Neighbors. Neighbors eu considerei muito colocar o Malik Neighbors, né, também. Mas eu acabei colocando o Terry McLaurin, né, do Washington Commanders. Acho que ele não terminou tão bem o ano, mas os 3 primeiros meses dele eu achei que foram fantásticos. Então boto ele no segundo time. Tight end, eu coloquei o Josh Kittle.
94 recepções, desculpa, 91 alvos, 76 recepções, 1.079 jardas, 8 touchdowns. De novo, não é só contar números aqui. Eu acho que o George Kittle teve um grande ano. Brock Bowers estava logo ali. Ele foi meu primeiro time de tight end por muito tempo, mas eu acabei colocando ele no segundo time, porque o Brock Bowers também, ele teve 144 alvos, né? Foram 91 alvos do George Kittle. Então você não pode também só avaliar você tem que comparar o volume, né? E ele teve um volume absurdo porque era só ele no ataque dos Raiders, né? Então eu acabo colocando o Brock Bowers no segundo time, mas pra um tight end calouro, ser segundo time ao pro é absurdo. Então eu acho justo também quem tem o Brock Bowers na frente do George Kittle, mas eu tenho o George Kittle do San Francisco 49ers. Linha ofensiva eu não vou destrinchar, talvez eu faça uma versão destrinchada pro site, posição por posição. Eu preferi escolher linha ofensiva como um todo, né? Como um grupo, acho que faz mais sentido. Eu coloquei a linha ofensiva do Philadelphia Eagles, permitiu ao Saquon Barkley esse ano absurdo que ele teve. E em segundo time eu coloquei a linha ofensiva do Denver Broncos, também teve um ano muito bom. Se você quiser colocar o Detroit Lions ao invés do Denver Broncos, eu também não acho um absurdo, mas eu tenho a do Denver Broncos à frente. Defesa eu não coloquei em segundo time. Defensive tackles, eu coloquei o Dexter Lawrence do New York Giants e o Chris Jones do Kansas City Chiefs. Dexter Lawrence se machucou, não jogou vai acabar não tendo jogado os últimos 5 jogos, jogou 12 partidas, mas eu acho que ele jogou bem o suficiente para ser escolhido. Se você discorda e coloca o Ken Hayward do Pittsburgh Steelers, não acho um absurdo. Mas eu vou de Dexter Lawrence. Acho que o próprio Ken Hayward no lugar do Chris Jones também não é um absurdo. Acho que foram os 3 melhores defensive tackles nessa temporada. Edge rusher, eu queria muito colocar o Trey Hendrickson. Acho que teve um ano fantástico. Mas é TJ Watt e Myles Garrett, né? TJ Watt do Pittsburgh Steelers, Myles Garrett do Cleveland Browns. Aliás, Dexter Lawrence dos Giants, Chris Jones dos Chiefs, Ken Hayward dos Steelers. Os 2 melhores edge rushers. Acho que os 2 principais candidatos a defensor do ano, apesar do TJ Watt, na minha opinião, degrau acima, né? Apesar dele não ter sido tão dominante desde a lesão dele, mas também o TJ Watt é o defensor do ano. Linebacker, Zach Baum do Philadelphia Eagles, grande ano, grande achado. Então, eu não sei se foi o Vic Fangio ou o Nick Sirianni que admitiu numa coletiva que eles contrataram, acho que foi o Vic Fangio, que eles contrataram o Zach Baum pensando, pô, esse cara aqui pode jogar special teams e tal, e ele acabou sendo o melhor linebacker, não só dos Eagles, mas da NFL, grande ano. E eu coloquei o Fred Warner, que é outro que também não teve um ano tão bom para os padrões do Fred Warner, né, linebacker do 49ers, que é um dos melhores jogadores da NFL, que ele lidou com muitas lesões ao longo do ano. Então eu boto o Fred Warner ali como segundo linebacker. Cornerbacks, Patrick Surtain, segundo do Denver Broncos, muito acima dos demais, foi o melhor corner com folga na temporada, né, o melhor defensor do Denver Broncos, é até candidato a defensor do ano, mas eu ainda iria de TJ Watt. Garrett Williams do Arizona Cardinals não é um cara muito conhecido, mas provavelmente foi o melhor jogador dos Cardinals na temporada. E eu coloquei o Trent McDuffie. Eu sei que a secundária dos Chiefs não teve um grande ano desde a lesão do Jalen Watson, mas eu gosto muito do Trent McDuffie e eu acho que ele individualmente jogou muito bem, então eu coloco ele. Safeties eu coloquei o Kirby Joseph do Detroit Lions e o Kyle Hamilton do Baltimore Ravens. Eu sei que o Kyle Hamilton tá jogando há bastante tempo já de slot corner, mas ele é um safety, então eu coloquei ele de safety. Então esses são os meus jogadores que formam a seleção da temporada. Vamos passar para os prêmios que eu acho que já estão definidos, né? Como eu falei, MVP para mim não tá definido, já expliquei na parte sobre a seleção da temporada. Eu acho que tá entre Josh Allen, Lamar Jackson e uma chance remota pro Joe Burrow. Saquon Barkley não tem chance, pelo menos não deveria ter chance, porque é aquela questão de valor, running back, infelizmente não tem nem perto do valor de um quarterback, e o prêmio é o jogador mais valioso. Defensor do ano, eu acho que é o TJ Watt, do Pittsburgh Steelers. Pra mim tá definido. Tá definido. Eu ia falar talvez não, mas pra mim tá definido. Se outro jogador ganhar, eu ficaria chocado. Jogador de ataque, né? Offensive Player of the Year. Aqui sim, Saquon Barkley é o melhor jogador de ataque. Deve vencer esse prêmio. Não descartaria o Ja'Marr Chase. Sim, no mundo ideal, se eu tivesse um voto,
iam me chamar de hater e tal, não sei o que, eu acho que eu votaria no Ja'Marr Chase. Porque ter a tríplice coroa, né, liderar a NFL em jardas, recepções e touchdowns é muito impressionante. Mas vamos ser realistas que vai ser o Saquon Barkley. Calouro de defesa do ano, Jared Verse dos Rams, foi um dos melhores edge rushers da NFL esse ano. Acho que era top 5 ou top 10 em impressões. Ano fantástico. Os Rams, eles montaram muito rápido uma linha defensiva muito boa após Aaron Donald, né? Que eles acertaram Brandon Fisk, Jared Verse, Kobe Turner, que já estava lá. Então, os Rams é um time que vem draftando muito bem. É um time que tem poucas escolhas no draft, historicamente, mas que drafta muito bem. Calor ofensivo, esse tá mais do que sacramentado. Jayden Daniels, do Washington Commanders. Acho que ele vai ser Pro Bowler. Vai ser um dos 3 quarterbacks escolhidos na NFC. Grande ano. Mais do que merecido. Treinador do ano. Eu compartilhei essa lista com um amigo meu, Vitor Camargo, do 2 Minute Warning. Ele acha que não tá definido o treinador do ano. Eu acho que tá definido. Eu acho que é o Kevin O'Connell. Vencendo ou não no Sunday Night Football, eu acho que o treinador dos Vikings vai ser eleito o melhor técnico do ano. Mas ele acredita que se o Dan Campbell... Se os Lions vencerem, o Dan Campbell pode ser eleito. O Dan Campbell era meu palpite antes da temporada, mas acho que vencendo ou perdendo, o Kevin O'Connell, o trabalho que ele fez com o Sam Darnold e tudo mais, e pelo fator... Assim, tudo bem, ele não é um cara novo no cargo, né? Mas por essa mudança grande que o elenco teve, principalmente na posição de quarterback, enquanto o Dan Campbell teve basicamente o mesmo time, eu acho que a vantagem vai pro Kevin O'Connell. E Comeback Player of the Year, né? Melhor retorno, Joe Burrow terminou a temporada machucado, lesão na mão, e teve a melhor temporada da carreira, então não tem nem muito o que discutir. Vamos falar de 2 notícias aqui que me chamaram a atenção pra gente encerrar aqui o podcast. A primeira, o Anthony Richardson. Ele disse que ele não jogou contra os Giants, porque o quarterback do Indianapolis Colts, porque ele tava com dores nas costas que ele não conseguia nem andar, que ele teve que engatinhar pela casa dele, e pode ser um problema crônico, né, essas dores nas costas, né, hérnia de disco e tal, o que, assim, a gente sabe que o Chris Ballard, General Manager do Indianapolis Colts, tá extremamente pressionado. Acho que a grande força dele, ele que ocupa o cargo desde 2017, e de 2023 para 2024 foi a primeira sequência de anos que eles começaram com o mesmo quarterback como titular. A grande força dele é ser amigo do Jim Irsay, né? E o Jim Irsay, que é o dono dos Colts, é um cara que passou por sérios problemas de saúde recentemente. Ele nem é tão velho, ele tem 65 anos, mas você olha pra ele parece que tem uns 80 anos. Teve muito problema de drogas e tal, problema de saúde. E eu não descartaria o Chris Ballard conseguir salvar o cargo dele, conversar com o Jim Irsay, parceiro e tal, meu amigo, não sei o quê. Mas o Chris Ballard tá muito pressionado, o que me leva ao ponto. Como que esses problemas... O Anthony Richardson admitiu que desde o colégio ele lida com problemas, com dores nas costas. Como que isso não aparece nos exames médicos do Indianapolis Colts na época do draft? Aliás, a NFL faz os exames médicos, né, no Combine, né, que são os testes físicos que os jogadores que vão entrar no draft participam. Como que isso não aparece? É muito improvável acreditar que no relatório do Anthony Richardson não estivesse lá, pô, ele é muito bom nisso. Pontos negativos. Tem histórico de problemas nas costas. E você vai draftar com a 4ª escolha geral um quarterback com problemas nas costas. Problema nas costas não é um negócio que costuma melhorar. E ainda mais um quarterback que a principal característica dele... Sim, a principal característica dele é o braço absurdo. Mas é um quarterback móvel, um quarterback que corre muito bem com a bola, e não é um quarterback liso, tipo um Lamar Jackson. Ele é um quarterback mais de impacto, como um Josh Allen. Então, ele não vai fugir tanto das pancadas, né? E o cara tem um problema nas costas. Como que você seleciona? Isso não apareceu nos exames? Isso apareceu e ainda assim os Colts selecionaram ele? Pra mim, assim, depois do que aconteceu no domingo, pra mim, o Chris Ballard assina um contrato de 10 anos com os Colts. Mas agora, falando sério, ele já tá há uns 3 anos fazendo hora extra. E ele tem que ser demitido. É um trabalho tenebroso. De novo, ele herdou aquela situação muito difícil, pós Andrew Luck e tal, não sei o que, mas os Colts só fizeram merda. Nunca conseguiram resolver a posição de quarterback. E você, no período que o Chris Ballard foi General Manager,
Se eu não me engano, Titans venceram a divisão 2 vezes. Eu sei que Titans, Jaguars e Texans venceram a divisão AFC Sul múltiplas vezes. Os Colts não venceram nenhuma. Então, pra mim é bem simples, mas eu deixaria o torcedor dos Colts avisado. Não sei se o Jim Irsay vai puxar o gatilho na mudança do General Manager. E a última notícia foi uma enquete que a ESPN publicou, a ESPN americana, né, perguntou para 111 jogadores da NFL qual o estádio mais difícil de jogar, né? Questão de, o ambiente mais hostil. O número 1 foi o Kansas City Chiefs, o Arrowhead, né, o estádio do Kansas City Chiefs, que era um estádio, antes do Patrick Mahomes, já era considerado bem hostil, é muito frio, tem muito barulho da torcida e tal, então faz sentido. Seattle, número 2, né, que teve o Beastquake, né, que registraram um terremoto, né, quando aquela famosa corrida do Marshawn Lynch, que eu já tive. Vou botar na tela pra quem estiver no YouTube a foto. Eu já tirei uma foto com o Marshawn Lynch, pode ser que você não saiba. Eu tô brincando porque é no Twitter, eu sempre posto essa foto. Número 3, Minnesota Vikings. Achei legal, um estádio novo, né? Um estádio bem mais novo que os outros dois. Um estádio fechado, a torcida faz bastante barulho também, então bem legal. A segunda tier aqui Philadelphia Eagles na 4ª colocação. Também é um estádio antigo, mas é uma torcida bem agitada, a torcida que vaiou Papai Noel, que jogou bolinha de neve não lembro qual que era o jogador, um jogador machucado dos Cowboys, se eu não me engano, que eles jogaram um monte de bola de neve nele e tal. É legal? Não, mas é uma torcida bem hostil. 5º lugar, Buffalo Bills. Torcida completamente piroca das cabeças e literalmente jogavam objetos fálicos de plástico no campo. Torcida completamente maluca. Número 6, New Orleans Saints, estádio fechado, torcida também muito apaixonada pelo Saints. Aí na Tier 3, a gente vai... 7ª colocação, Denver Broncos. Eles falam da altitude do Denver Broncos, que irrita todo sul-americano, né? Porque a altitude de Denver é a mesma altitude de Campos do Jordão, aqui no interior de São Paulo, né? Cidade turística. Nunca ninguém falou, Campos do Jordão, senti muita altitude, né? Então, eu acho que é muito mais o fator psicológico, mas aí de fato, se o cara acha que vai dar um problema, o fator psicológico acaba entrando em ação aqui, né? Aí a gente tem Green Bay Packers logo em seguida, Steelers, Lions, Ravens e Browns. Cara, eu odeio o jogo em Cleveland. Eles ficam batendo numa grade, a torcida, que é um barulho extremamente irritante. E eu detesto jogos em Cleveland por causa disso. Mas esses foram os estádios eleitos os mais hostis. Pessoal, muito obrigado a todos que escutaram. Se você está escutando pela primeira vez, se você está escutando e não é apoiador, espero que tenha gostado. Se torne apoiador em 2025. O podcast Cara dos Esportes não é simples. O momento não é simples. Eu preciso que aumente o número de apoiadores para manter o podcast com esse volume que eu faço de episódios. Então se torne apoiador, R$14,90 por mês. Dá acesso a um episódio de meio de semana por semana de NFL, outro de NBA. Tem meus textos lá. Então tem desconto, plano de um ano. Então não deixe de se tornar apoiador. Um grande abraço a todos